O grande detalhe é assim, é muito fácil, depois que você passa pelo processo, vocês vão ver pessoas falando que é fácil, que é não sei o quê, mas não é bem assim, né? Eu, às vezes, pontuo pessoas que chegaram lá e elas meio que transmitem a mensagem de forma errada para as pessoas. Como se, porra, transformando as pessoas que ainda não chegaram em o cocô do cavalo do bandido. Porque, assim, é tão óbvio, mas tem algumas coisas que são gatilhos para que a gente consiga exercer melhor ou conquistar melhor as coisas, né? E esses gatilhos no mundo trader, são fundamentais, vamos dizer, porque tem várias atitudes que eu cometo hoje e que elas podem funcionar, mas não necessariamente elas são as que vão fazer funcionar ao longo do tempo. Elas não são sustentáveis para que eu tenha um aprendizado. E cabe ao cara que está assistindo a gente ficar atento a tudo isso, porque assim, hoje você pode falar assim, pô, saiu uma notícia, eu comprei a notícia. Lembra que você saiu lá e a gente falou, não, aqui eu não compro mais porque eu aprendi que a maior parte das vezes que eu perdi grana foi com essa condição aqui. Sim, com o canto da sereia. Exato, e a gente estava certo no dia, teria dado certo, teria subido mesmo. Então assim, eu acho que aqui esse apontamento de o erro às vezes pode trazer benefício temporário, ele acoberta muito e dificulta você visualizar o erro em si e corrigir. Parece que você engana o cérebro, né? É muito louco isso. A pessoa não tem essa percepção, porque ganhando com o erro, né? Fazendo no errado, parece que teu cérebro, ele entende ali no subconsciente, ele fala assim, cara, olha, eu puxei, eu fiz médio, meti lote aqui, tá vendo? Ó, deu certo. Só que a gente sabe que isso, cara, ao longo, pra quem quer viver de mercado de fato, essa é uma prática tóxica. E esse tóxico, o que acontece? Ele vai vir te cutucar lá na frente, quando você estiver mais, entre aspas, consistente, ele vem aqui, opa, e aí? Será que você tá pronto pra perder? Porque o Monteiro sabe, cara, é aquela coisa, quando a gente ganha, quando tá lá no topo, cara, a gente tá com um cagaço do cacete, você fala, meu, e aí? Será que quando vir um dia de loja eu vou ser disciplinado aqui pra perder aqueles R$1.000 que eu estipulei ou eu vou foder a porra toda? Isso quando você aprendeu, porque antes de aprender o processo é diferente. Você ganha e esquece que um dia o mercado vai te passar a perna. Sim. E é onde você se ludibria e perde uma quantia desnecessária. Cara, Então, assim, o problema maior hoje é que, assim, essa expectativa de você querer ganhar grana e poder ganhar grana aqui no mercado financeiro, mesmo fazendo coisas erradas, ela vai te iludibriar. Então, assim, ter os pés no chão é um processo que, assim, é difícil. Eu conheci pouquíssimos alunos, pouquíssimos investidores que toparam resolver vivenciar o processo. A maior parte, assim como nós aqui, queimou a largada. Tipo, de fazer coisas não sustentáveis, coisas que iriam machucar, que iriam criar cicatrizes emocionais. Tá louco, cara. E hoje é fácil você falar, porra, se eu soubesse, eu voltaria para trás. Mas a maior parte não consegue ver isso antes de atingi-lo. Antes do cara tomar-lhe a pancada e de repente, né? Eu vou contar uma história aqui que aconteceu, só para vocês entenderem, né? Eu tenho um primo meu que ele é muito inteligente. E desde que ele era criança, assim, ele sempre foi um excelente funcionário, ele ganhava prêmios da empresa, ele trabalhou na Varig na época, e como funcionário da Varig, a Varig premiava os funcionários e dava viagens. Cara, ele ganhou viagem pro mundo inteiro, então ele conheceu o mundo inteiro apenas sendo premiado por ser um bom funcionário. Aí quando ele veio estudar, ele falou, vou fazer a faculdade X, passou na USP. Aí, primeiro lugar. Vou fazer concurso público. Aí ele falou, vou fazer Tribunal de Justiça e Banco do Brasil. Primeiro lugar nos dois. Qual que era o exemplo que ele deu para a mãe dele? A mãe dele achava que ele era o mais. E não é que não era. Para aquelas coisas ele era. Aí ele foi estudar a besta de operar bolsa, né? Ele operou bolsa e aí ele foi para onde? Para o mercado de opções. Só que a arrogância, o mesmo erro que eu cometi, ele cometeu. Só que, o que acontece? Minha tia passou a achar que bolsa era coisa de bandido. Por quê? Porque eu tenho certeza, tá? Eu nunca conversei com ele, mas ele nunca falou pra ela que o responsável por ele ter perdido foi ele. Ele foi falando assim, eu perdi por quê? Porque o mercado é ruim. Sabe? Sim. A falta de humildade de você falar que, assim, porra, eu errei, eu alavanquei, eu não me preparei. E aí,
foi naquele momento que eu entendi o porquê que as pessoas acabam falando bastante mal de bolsa de valores. Porque as pessoas erram, cometem erros gravíssimos e não assumem o erro. Teve uma live que a gente fez outro dia no YouTube, onde tinha um colega desanimado com o mercado financeiro. E aí, em algum momento, acho que vão ter pessoas que vão lembrar. Eu falei, não, cara, então faz o seguinte, eu te ajudo se você falar que o erro foi seu. Ele não conseguiu falar que ele tinha errado. Ele continuava falando que o mercado é manipulado, que a corretora sabe onde está o stop, mas assumir o erro, a responsabilidade Então, é muito difícil. Não serve pro... Então, assim, se você trabalhar com esses dados todos e você entender que você pode ganhar por mérito, óbvio, mas tem um cunho de uma análise por trás para você saber se aquela maneira como você está ganhando ela é sustentável ou não. Porque senão, você depois, como desculpa, automaticamente você entra num ciclo vicioso. Então, assim, você ganha fazendo coisas que não são sustentáveis, você justifica que o problema de você estar perdendo não é você, porque você ganhou ontem, e sim o mercado, porque você tem que pagar corretagem, a bolsa ganha dinheiro, o mercado é manipulado, a corretora sabe onde está seu estoque. E aí você entra nesse ciclo e o cérebro, para o seu conforto, ele vai falar, cara, você está certo. Sim. Porque não quer lidar com a realidade, né, cara? Essa é a grande questão. Eu escutei muito de pessoas que não deram certo no mercado. Inclusive, da onde eu vim, né? Conheci a academia que tinha alunos do Igor lá. E aí, muitos faziam day trade, só sobrou um. E os outros todos, cara, mesma narrativa. Cara, a corretora vai atrás do meu stop, isso aqui é coisa de bandido, porque analista é igual comentarista de futebol, fica falando na sala e blá, blá, blá. Então, assim, o cara nunca assumiu e quis entender de fato a fundo o mercado. Ele ganhou por algum motivo ali de sorte, uma quantia que ele falou, olha só, ganho 5 mil, 10 mil por dia. Cara, e quando veio de fato ser testado pra ver se era aquilo mesmo que ele sabia, cara, aí destruiu tudo e não quis culpar, identificar que o problema tava nele mesmo, entendeu? E isso é foda, Mago, porque aí vai o quê? Vai o pessoal, envolve muito essa parte que eu sou fascinado, que é o quê? O autoconhecimento. E você saber por que o cara... Será que ele não assume que o erro dele é de jeito nenhum, entendeu? Então, como foi a experiência de vida? Será que você tá pegando no calo do cara? Você fala, meu amigo, por que você tá errado aqui? Entendeu? Você não vai assumir de jeito nenhum. Então, acho que o cara tem que... Se eu tivesse que dar uma dica pra alguém, é isso, cara. Tenta entender como você funciona. Você vai ter grandes professores aqui, tem um dos 3 melhores de índice do país pra mim. Mas depois, se você não se conhecer, como você reage a tudo isso, cara... Quais são os seus motivadores? Por que eu faço essa cagada? Entendeu? Tentar decifrar aí, dentro de você, chamar a responsabilidade, né? Que é o que eu falei pro Monteiro. Chama a responsabilidade pra você e assume, entendeu? Mas poucos querem fazer isso.